Olá, queridos colegas e amigos. O meu nome é Pablo Jimenez Serrano. Eu sou diretor, presidente e coordenador da Jurismestre Curso e queria hoje agradecer pela oportunidade de poder compartilhar com vocês conhecimento na seara das pesquisas jurídicas e, essencialmente, contribuir para a produção do conhecimento. Hoje, vamos dar ênfase nesse curso à escrita. Hoje vamos apresentar um curso preparatório que com certeza irá possibilitar uma melhor compreensão da metodologia que nos ajuda a escrever a ciência. Como escrever a ciência? Isto é, após ter pesquisado, nós vamos levar essa informação, nós vamos sistematizar essa informação num documento que chamamos de TCC, dissertação de mestrado, tese de doutorado, artigo científico. Mas como fazer isso? Então, trata-se de um curso que nos permite atingir esse objetivo central. Ele propicia o conhecimento e o domínio das técnicas para a elaboração do trabalho científico, que também chama-se de trabalho acadêmico. O curso irá ou permitirá dar a conhecer os métodos que possibilitam a estrutura de uma monografia e também tem como importância o uso, conhecimento e a utilidade, a disposição das citações e das referências no nosso documento científico, na dissertação, no TCC e na tese de doutorado, entre outros documentos científicos. Então, nós vamos estruturar as nossas aulas em 5 videoaulas. Essas videoaulas elas vão estar distribuídas, consequentemente, observando a necessidade, primeiro, de entender o que é um documento científico, e como ele deve ser redigido, escrito, a redação desse documento. Segundo, qual seria a estrutura desse documento, seja ele uma monografia de TCC, de dissertação, ou uma tese de doutorado. Terceiro, como formatar as informações e como seria a apresentação gráfica dessas informações ordenadas internamente do trabalho. Nas últimas videoaulas, nós vamos falar do uso das citações no texto científico e, finalmente, vamos falar da organização das referências no trabalho científico. Então, acredito que é uma oportunidade para poder compreender como escrever essa ciência, esse conjunto de conhecimentos sistematizados que nós derivamos já previamente de processos de pesquisa. Bem, então eu queria convidar vocês a que permaneçam conosco e assistam a essa videoaula, permaneçam aqui conosco na Jurismestre Curso. Boa aula, muito obrigado. Olá, amigos. Iniciamos agora a nossa primeira aula do curso Como Escrever uma Monografia Jurídica. Isso significa, facilmente, como redigir uma monografia jurídica. Mas antes de qualquer coisa, nós devemos explicar o que é uma monografia, como trabalho científico, muitas vezes se usa a palavra trabalho acadêmico, e qual é a característica desse trabalho científico que também é acadêmico. Então, o trabalho científico é um documento que contém informações ordenadas, sistematizadas, formando uma unidade desse documento. Ele é o resultado lógico das pesquisas. Agora, esse resultado é expresso nesse documento que contém informações derivadas, ordenadas,
sistematizadas dentro desse documento, obtidas por meio de estudos metodologicamente desenvolvidos. Então, a denominação trabalho científico ou trabalho acadêmico abrange toda a produção que é apresentada na forma de relatório, de artigo científico, de livros, de monografias, e vamos ver o que vamos entender por monografia. Bem? Então, o que seria uma monografia? A palavra já indica uma composição, monografia. Grafia é escrita, mono, uma escrita acerca de um único assunto. Estamos falando do mesmo assunto, não podemos abrir capítulos para divagar, para falar de vários assuntos dentro de um texto que nem esse. Então, por isso, muitas vezes se coloca em dúvida se um livro é científico. Quando é científico um livro, quando ele tem um assunto central, um tema central, bem delineado, e as informações resultam de um processo de pesquisa, informações bem organizadas, então, diz-se de livro científico. Mas quando vemos uma doutrina, onde se classifica, se abordam vários assuntos, dentro do próprio livro, dentro do próprio texto, se coloca em dúvida se o documento deve ser tido como um trabalho científico. Então, o primeiro conceito, a primeira ideia para poder separar um trabalho acadêmico qualquer de um trabalho científico é essa a estrutura central que nos diz da unidade textual, que nós vamos ver mais para frente. Então, monografia seria isso. Uma escrita acerca de um único assunto, do qual derivamos um tema. Então, o tema da minha monografia, o tema do meu TCC, porque também são monografias. Veremos aí que o conceito de monografia abrange 3 importantes documentos que esses são exigidos na graduação e na pós-graduação. Então, nós temos aí o TCC, Trabalho de Conclusão de Curso, exigido na graduação, que habilita o candidato, o aluno, na escrita, a sistematização, a organização textual e a apresentação oral. Então, é um exercício necessário para qualquer acadêmico. Nós temos a dissertação de mestrado, num outro nível, vamos ver os conceitos agora, e a tese de doutorado. Então, todos eles são monografias, porque todos esses documentos falam de um tema, falam de um assunto. Então, como pode ser definido o TCC? O TCC pode ser considerado um trabalho único, desenvolvido sobre um único tema, já falamos. O TCC é considerado um documento representativo do resultado de um estudo, devendo expressar conhecimentos sobre um assunto delineado, escolhido, oriundo de uma disciplina, de um módulo, de um estudo independente, de um curso, de um programa. Isso é importante, porque TCC não é só para graduação. TCC também se exige na pós-graduação, lato sensu. Estrito sensu seria dissertação e tese de doutorado, doutoramento. Já o lato sensu, que seria a especialização, que também é pós-graduação, se exige uma monografia com as mesmas condições, observadas por o TCC. Então, o TCC deve ser feito sob sempre a orientação de um orientador, professor orientador. O aluno nunca fica sozinho, ele deve ser orientado por um professor. Bem, a elaboração do TCC permite ao aluno, graduando, adquirir determinados conhecimentos profissionais e habilidades científicas, de poder redigir, organizar, sistematizar, ordenar uma informação e depois comunicar essa informação. Bem, a mesma condição é exigida também para a dissertação de mestrado. O que seria uma dissertação de mestrado? Ela pode ser definida como um documento que representa um trabalho experimental ou uma exposição de um estudo científico, retrospectivo, histórico,
que tem a ideia, a intenção de fazer resumo, apresentar resumo, de forma resumida, uma análise, uma interpretação de informações, ou confronto de informações já proposta por vários autores, teorias, escolas. Então, aqui o mestrando deve evidenciar que ele tem conhecimento da literatura, tanto clássica quanto contemporânea, que existe um assunto interessante, que esse assunto é interessante para a sua área, que ele tem capacidade de sistematização do texto e conhecimento e domínio do assunto. Então, a monografia de dissertação de mestrado também é orientada por um professor, agora doutor, o mestrado é orientado por um professor, doutor, que faz parte do corpo docente do programa onde ele se desenvolve, ou do curso onde ele está fazendo o mestrado. Ele visa um título, e é diferente do TCC. O TCC é objetivo você passar, finalizar a graduação, ou o lato sensu, aqui já você objetiva o título de mestre. A dissertação de mestrado se redige e apresenta com a finalidade de obter um grau científico. Esse título de mestre, igual que o título de doutor, é considerado um grau científico, de mestre ou de doutor. Bom, a tese de doutoramento, que deriva de toda a pesquisa que você desenvolve durante 2, 3 anos de um programa de doutorado, é um documento também que consiste num trabalho científico, cuja apresentação e defesa conduz à obtenção agora do título de doutor ou de livre docente. A livre docência que se exige também nas universidades, principalmente as públicas. Ele pode ser definido assim, como um documento. A tese de doutorado ou de doutoramento é um documento representativo de um trabalho experimental ou exposição de um estudo científico de tema único, bem delimitado, delineado. Ela deve ser elaborada com base em investigações originais, se constitui em uma real contribuição científica especializada para a área em questão, feito também com a orientação do professor doutor, faz parte do programa, e ela deve contribuir para um acréscimo da nossa ciência, o resultado de grande valia, de grande importância para a nossa ciência, onde se desenvolve essa pesquisa, pois geralmente representa uma contribuição científica, quer dizer, um modelo, alguma coisa nova, uma tese, recomendações que são relevantes para a nossa área, para o desenvolvimento da ciência, para a compreensão, para a comunicação do conhecimento, enfim. Bem, essas são as modalidades acadêmicas que nós sabemos que são modalidades de graduação e de pós-graduação. Mas também existem outros tipos de documentos científicos, que são, por exemplo, relatório. O que é um relatório? Quando você ganha uma bolsa, quando você se adere a um grupo de pesquisa, quase sempre é exigido um relatório parcial e o final. Bem? Então, esse relatório parcial final é um documento que caracteriza o estudo e o desenvolvimento da pesquisa numa determinada etapa e apresenta fatos, dados, procedimentos, metodologias, resultados, chegando-se ou não a uma conclusão. Se é um relatório parcial, obviamente, a pesquisa não finalizou e você vai narrar, vai caracterizar o que foi feito e qual a contribuição dessa pesquisa até esse momento. Quais são as recomendações, quais são as conclusões, caso o trabalho de pesquisa tenha se concluído. Não? Geralmente, esse relatório tem a seguinte estrutura. Muito simples. Uma sessão preliminar, onde se inclui a capa, folha de rosto, agradecimento, se houver, prefácio, se se interessar, resumo, lista de tabelas, figuras, um sumário,
Um corpo central, o corpo do relatório, que é a essência do relatório, nós vamos colocar a introdução, a revisão bibliográfica, o esquema de investigação, são os procedimentos usados, não? E as fontes de dados, como derivamos esses dados, conforme a metodologia empregada, usada. Um próximo momento onde se apresenta uma análise, uma interpretação desses dados e, finalmente, a conclusão. E como seção de referência, nós colocamos anexos, quando há um documento novo, quando há uma referência a um documento que nós usamos nessas pesquisas, e a bibliografia que foi usada no trabalho. Basicamente, o relatório vai ter essa estrutura. Né? Independentemente de que alguns programas ou instituições tenham uma formatação específica para os relatórios, geralmente esses elementos são constitutivos dessas exigências ou modelos que eles disponibilizam. Né? Outro documento importante, que também pode ser considerado científico, é a resenha crítica. O que seria uma resenha crítica? Uma avaliação do conteúdo de uma obra. Mais do que avaliação, é uma apresentação da obra para o público leitor. Né? É crítica, porque nós vamos indagar, vamos caracterizar quais são os aspectos positivos e negativos que a obra traz, geralmente os positivos que traz para o público pesquisador. Ela consiste numa abordagem crítica elaborada pelo resenhista, derivada de opiniões desse autor, do seu autor, acerca do valor, da importância do documento. Então eu digo, foi lançado um livro no mercado e ele acredito que seja interessante ser apresentado para a comunidade acadêmica ou científica. E eu faço uma resenha destacando a importância e o valor dessa obra. Então, a resenha tem um papel importante, relevante, na vida científica e acadêmica, pois é um meio, um mecanismo pelo qual nós damos a conhecer uma obra nova, lançada no mercado e elaborada por uma autoridade na área onde nós nos desenvolvemos. Uma resenha pode ser simplesmente informativa, onde eu caracterizo quais são os conteúdos do livro, ou se limita a expor determinados resultados ou críticas feitas a esse tipo de abordagem científica ou acadêmica. Mas, geralmente a resenha representa esse documento que é o passaporte da obra para a comunidade científica. E ela tem uma estrutura também. Bem, podemos simplificar assim, resumir que a estrutura se constitui assim: a referência bibliográfica. Você deve indicar a autoria, o autor, o título do trabalho que nós estamos resenhando, a edição, o lugar de publicação, a editora, a data, o número de página, a quantidade de página, ilustrações, se tem mapas, se tem tabelas, se tem gráficos, fotos, podemos também indicar que existem essas informações que podem ser básicas, podem ser importantes para qualquer tipo de análise. Apresentamos as credenciais do autor. Credenciais do autor significa vida e obra do autor. Quem fez o estudo, quando ele fez, por que ele fez e onde. Basicamente é isso. As credenciais do autor, falando também, inclusive, muito brevemente das obras, o crescimento intelectual dele, de onde ele vem, onde ele mora, qual a vida dele acadêmica, enfim. Essencialmente um conteúdo, seria da forma resumida, detalhada, das ideias principais do que trata a obra, o que diz o autor a respeito de um tema ou de outro, tem algumas características especiais desse conteúdo, contribui para um tratamento específico, para uma abordagem específica sobre um tema, como foi elaborado, como foi abordado, como foi redigido. Existe conhecimento prévio para entender esse conteúdo? É um conteúdo que está para além das nossas possibilidades. Se ele foi traduzido por um autor, por exemplo, europeu, que falou de uma coisa que não está se vivenciando na nossa sociedade,
nós podemos indicar que tipo de abordagem ele fez e que escola ele segue, qual seria o paradigma do pensamento do autor. Vamos indicar as conclusões ou a conclusão do autor. O autor faz conclusões. Quais seriam essas conclusões? Onde foram colocadas? Como foram colocadas? Afinal, para quê? Qual seria a contribuição do livro? Quais foram essas conclusões que contribuem para a nossa área? Igualmente, devemos colocar um quadro de referência do autor, modelos teóricos que ele usou, escolas, razões teóricas e metodológicas, que teorias servem de embasamento para essa obra, qual foi o método ou os métodos utilizados para o desenvolvimento da obra, e depois fazemos uma avaliação crítica, que seria um julgamento da obra. Nós falamos, é uma boa obra, mas uma obra limitada, ou pode ser considerada, tem um valor científico, ela se situa no mercado ou na comunidade científica com um mérito, ela tem um mérito, ela tem um estilo específico, ela tem uma linguagem correta, ela se expressa numa lógica, numa sistemática que merece uma leitura, e assim apresentamos esse trabalho para os estudantes, para os professores, enfim. Bom, outro documento científico é o artigo científico. O que é um artigo? É o resultado de um estudo científico elaborado com o objetivo de uma publicação, isto é, da sua publicação. Publicação onde? Nós publicamos um artigo científico em revistas ou em periódicos, também se usa essa palavra, revista científica ou periódico científico. Ele é diferente de uma monografia? Sim. Por quê? Mesmo que se trata de um assunto e tema específico, delineando, ele é diferente pela dimensão. Ele é mais reduzido. Vejam que uma monografia pode se estender a 30 laudas, 35 laudas, páginas. Uma dissertação pode superar 100 laudas, 100 páginas. Uma tese doutoral pode chegar a 400 laudas. Então, a dimensão da informação, o tamanho da informação é reduzida. Um artigo científico geralmente é redigido em 15 a 20 laudas. Ele tem uma estrutura bem limitada, bem reduzida. Então, o artigo científico é direto ao assunto. Isto é, ele vai ser redigido, caracterizando, publicando, divulgando coisas concretas e muitas explicações. Então, ele tem um título, a sua estrutura, ele tem uma autoria, o autor, a filiação institucional, que seriam o lugar onde o autor trabalha, se é professor, a titulação dele, um resumo, que seria na forma de parágrafo, onde se descreve o que foi abordado no trabalho, o que o leitor vai encontrar no trabalho, palavras-chave, esse resumo também pode ser lançado, deve ser lançado em língua estrangeira, abstrato em inglês, ou resumo em espanhol, resumé em francês ou italiano, ou qualquer outra língua onde também pode ser usada para a publicação no programa. Tem programa e tem revistas, tem periódicos que já colocam nas suas regras quais são as línguas que são aceitas, inglês, ou francês, ou alemão, ou espanhol. Algumas só falam em inglês, algumas até abrem a possibilidade de fazer em espanhol o texto como um todo, ou essa parte do resumo, ou do resumen em espanhol, conforme seja o periódico. Então, existe, além do resumo, keyword, seriam as palavras-chave nessa língua, ou palavras-claves em espanhol. Tem um sumário, uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão e referências. Então, é uma sistemática que deve ser observada, que deve ser obedecida. No sumário, nem sempre se exige um sumário, mas a proposta seria que você caracterize, após o resumo, quais são os tópicos que vão ser encontrados no corpo do artigo, e, seguidamente, a introdução,
onde necessariamente, uma observação importante, você tem que caracterizar o objeto de pesquisa, o seu objetivo de pesquisa, da pesquisa, a metodologia usada, isso tem que ser caracterizado tanto na introdução quanto no resumo, porque muitas vezes se invalida a cientificidade, se nega a cientificidade por conta de não se acharem os métodos e objetivos do trabalho, e para onde ele vai. Então, a seguir, após a introdução, nós temos o desenvolvimento, que não é por capítulos, é por tópicos, nós abrimos seções e subseções até chegar à conclusão. Não se usa mais a palavra conclusões, ou considerações finais, mesmo que muitos autores coloquem essas expressões aí, é conclusão. E elas não se enumeram, as conclusões são um texto onde você vai colocar em parágrafo até onde você chegou com essa pesquisa, o que você conclui com essa pesquisa. E, finalmente, as referências. Essa é a estrutura básica do artigo científico. Bom, esses detalhes das referências, das citações dentro desse corpo, a ordem, como redigir, nós vamos ver nas próximas aulas. Nós vamos ter um tema sobre citações, um tema sobre referência. Agora, queria falar um pouco acerca da redação. Já vimos a estrutura desses documentos, já vimos quais são esses documentos, ou como eles devem ser redigidos. Eu parto de uma grande premissa. É a seguinte: redigir com organização e lógica é redigir bem. Isto é, se você não tem uma organização lógica na escrita, você não vai a lugar nenhum. Não vai conseguir convencer ou persuadir ninguém de que o seu texto tem uma lógica que expressa um conhecimento que deve ser aceito pela comunidade acadêmica. Então, a redação do texto caracteriza isso, o diálogo do autor com os leitores. Bem? E também o que o autor fez, o diálogo que ele estabeleceu com outros autores. Porque o documento científico, diferentemente dos outros documentos, ele tem que ter citação. Bem, não é uma inspiração só do autor, você tem que se colocar, porque é um tema que já foi tratado, pelo menos alguns assuntos já foram tratados por outros autores, você vai ter que citar esses autores. Então, é um diálogo que você estabelece com o seu público leitor, mas também um diálogo que você já estabeleceu com outros autores quando você abordou as obras que estimularam ou ajudaram a construir esse trabalho, a organização do trabalho. Autores que ajudaram com suas informações e dados a construir a sua pesquisa, inclusive teórica ou de campo. Então, a redação do texto é um momento crucial, importante. É um processo de pesquisa e de escrita, porque você já passou pela pesquisa, mas agora está desenvolvendo uma escrita que te ajuda a depositar no documento, a caracterizar no documento as informações que você já tirou, derivou desse processo de pesquisa, de forma lógica. Então, uma organização textual, lógica do texto, formal, deve ser observada, inclusive a estrutura, do qual nós vamos cuidar nos próximos temas. A primeira coisa que eu queria nesse momento da escrita apontar para vocês é a linguagem, o estilo da ciência, diferente de qualquer estilo poético, de qualquer tipo de documento ou de qualquer tipo de escrita. É uma linguagem peculiar, específica. Nós nos colocamos no centro do texto. Para nós, o texto foi elaborado cientificamente e sem subjetividade. Por isso a linguagem tem que ser impessoal. Você não pode colocar, não deve colocar ou usar expressões como eu penso, parece-me, avaliei, constatei, decidi, eu acho, eu considero. Então tem que ser totalmente pessoal. Objetivo é também que você use frases que não deixem a ideia de uma subjetividade. O texto aberto, uma doutrina nacional, como todo mundo sabe, parece ser, são frases que, além de ser vagas, podem levar o leitor à ambiguidade e não são objetivas.
Você tem que ser concreto e objetivo no texto, bem? E também cuide da cientificidade. Faça o texto, redija o texto com uma linguagem descritiva, explicativa ou demonstrativa, usando a linguagem da sua ciência. A terminologia, as categorias, os conceitos, as proposições, todas são redigidas usando termos técnicos e não vulgares, tá? De forma clara, de forma adequada e de forma precisa. Cuide da gramática, da sintaxe. Então devemos usar frases curtas, evitando orações subordinadas, intercaladas, com parênteses, períodos diferentes, enfim, onde o leitor não vai entender, ele vai viajar no seu texto, inclusive sem entender o que foi dito anteriormente. Porque há uma desconexão. Então, cuide dessa gramática e cuide desse estilo. Cada parágrafo deve dar a ideia de uma tese ou de um argumento, deve se referir à sustentação de uma coisa que já foi dita anteriormente. Eu não posso falar por pedaços ou assaltos. Eu não posso pular uma coisa sem começar a falar de um outro assunto, sem esclarecer o assunto anterior. Bem, não abuse dos recursos ilustrativos. Tem muitos trabalhos onde o autor coloca fotos, gráficos, estatísticas, desenhos, tabelas, diagramas, fluxogramas. Então, esses recursos são importantes, mas tem que ser usado cuidadosamente na distribuição do texto e não abusar deles no decorrer do seu texto. Senão o trabalho fica muito gráfico, não fica dissertativo, não seria uma dissertação. Tem uma questão importante também que é quanto à organização textual. O texto tem que ter uma unidade. Já falamos, se você escolheu um assunto, delimitou um tema, você vai cuidar dessa unidade. O que se refere a essa unidade? Se refere a que o respeito do tema que você escolheu. Você vai falar no decorrer do texto sobre esse tema. Tudo o que você vai discutir tem relação com esse tema. É uma sequência de acontecimentos, de dados que ajudam a caracterizar o tema, a explicar o tema, ou explicar o assunto dentro do tema. Então, deve-se cuidar também da coerência textual. Se refere à coerência a uma relação de compatibilidade entre o texto e outro ponto de referência, algum ponto de referência. Princípio, uma norma, uma definição, alguma coisa que já foi convencionada em lei, pela doutrina, pelo direito histórico, pela experiência, pelo resultado, pela jurisprudência. Então, eu estou sendo coerente com alguma coisa. Cuide dessa relação entre o texto e isso que você está usando para ilustrar, para convencer, para demonstrar alguma coisa, bem? Então, outro aspecto importante é a coesão. Não pode existir contradição entre as frases e proposições que você usou dentro do texto. Então, você vai usar estruturas de frases, resumos, proposições, parágrafos, que todas fazem parte da estrutura textual. Então, uma frase, uma denominação, ela vai fazer parte do texto como um todo e ela deve estar subordinada hierarquicamente a outras frases, a outros parágrafos, assim como não podem conflitar com frases e parágrafos internos no próprio desenvolvimento do trabalho. A congruência, que seria outro aspecto importante na organização, é elementar. O texto deve já indicar para onde você vai, de respeito à condução, o direcionamento do seu trabalho. O processo argumentativo vai levar o leitor a quê? Aonde? É a sequência lógica linear do discurso. Você está explicando uma coisa para chegar ao fim. Você tem que cuidar desses momentos para poder convencer e persuadir o leitor de que a sua tese está no caminho correto. Uma boa organização textual responde, afinal, a algumas perguntas chaves. De que trata o texto? Unidade. Nós vemos aí, tema, unidade. Do que esse texto trata? Por que ele afirma isso? É a questão da coerência. Ele é coerente, está afirmando porque é coerente com o princípio A, B ou C. Se conflitar com o princípio, obviamente, não há coerência. Se eu estou explicando, por exemplo, um texto
onde eu me uso do princípio da dignidade da pessoa humana e uso, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos como referência, eu não posso colocar no texto coisas que não estão vinculadas ou respeitam esse princípio, né? Eu tenho que seguir essa coerência. Como eu discuto dentro do texto as minhas ideias, uma questão de coesão. E depois, para onde vamos? Para da congruência que finalmente eu expliquei. Bem? Então, basicamente, essa primeira aula nos diz de como redigir um documento científico e, obviamente, devemos saber o que são esses documentos, quais são os documentos e como são definidos na academia ou pelas normas da ABNT. Bem, espero ter esclarecido nessa primeira parte a concepção inicial do documento científico, da escrita, né, do trabalho científico, e convido vocês a que continuem conosco aqui na Juris Mestre Curso, assistindo à próxima aula. Bem? Muito obrigado e boa aula. Olá, queridos amigos, estamos de volta com a nossa aula sobre o tema da estrutura da monografia. Bom, na aula anterior, de número 1, nós explicamos documentos científicos e usamos a palavra monografia para indicar TCC, para indicar dissertação de mestrado, tese de doutorado, entre outros documentos que nos falam de um único assunto ou tema. Agora eu queria discutir, explicar para você qual é a estrutura dessa monografia, né? Quando falamos da estrutura da monografia, estamos falando da organização dos capítulos. Ah, professor, quantos capítulos? Podem ser 5, 10, 15, 20? Eu acho que não. Então, uma monografia, seja TCC, dissertação de mestrado, tese de doutorado, deve se limitar a poucos capítulos. A quantidade é você quem decide conforme a dimensão do seu trabalho, conforme aos métodos de trabalho, conforme o objeto de pesquisa e a importância de abrir um capítulo após o outro. Então, porque basicamente nós queremos indicar que todos esses capítulos, sejam 5, sejam 6, não mais do que isso, porque 15 capítulos vai, digamos, diluir a informação em várias poucas páginas que não conduzem a nada. Às vezes nós abrimos um trabalho em banca onde o autor abriu 20 capítulos, 21 capítulos. E quando você vai analisar o conteúdo de cada capítulo, você vai encontrar duas folhas, duas laudas, talvez uma. Então ele acha que desenvolveu um capítulo quando na verdade foi um tópico. Nós podemos desenvolver essa habilidade de concentrar a informação, formando capítulos de acordo com uma estrutura lógica. É importante. Primeira coisa que nós vamos fazer num documento científico é caracterizar. Caracterizar o quê? O objeto da pesquisa. Do que ela trata? Bem, o leitor vai procurar essa informação. Do que trata a sua pesquisa? É uma etapa descritiva, onde você caracteriza um instituto jurídico, um problema jurídico, fala do objeto da sua pesquisa, discute as definições variadas dos vários autores, diversos autores, caracteriza, significa, classifica esse instituto ou que é o objeto de estudo. Então, por exemplo, guarda compartilhada, eu vou ter que falar da guarda compartilhada, definir isso no primeiro capítulo. Vou discutir algum aspecto novo quanto à família, e eu tenho que falar do conceito de família. Eu tenho que caracterizar ou fazer um breve resumo ou abordagem histórica da família. Eu tenho que caracterizar os tipos de família. Isso acontece nos primeiros capítulos, essencialmente no primeiro capítulo, bem? Onde você caracteriza abrindo ou dando um título de capítulo, onde você vai depois abrir 1.1, 1.2, 1.2.1, 1.3 e assim por diante dentro dessa caracterização. Então, o que vai ser incluído no capítulo obedece a um objetivo: caracterizar.
O que é o nosso objeto de estudo? O que é o nosso problema? Bem, o segundo momento você vai explicar. Já você falou para o autor o que é guarda compartilhada, agora você vai mostrar para ele, descrever como que isso está regulado juridicamente. Por exemplo, o que relação isso tem com alguma outra instituição de cunho social, de cunho político até. É uma etapa onde nós explicamos, na explicação, nós explicamos onde estabelecemos ou como estabelecemos essa relação com outro aspecto, com outro instituto, onde nós vamos, inclusive, desenvolver pesquisas comparadas, onde nós vamos usar analogia, e abre espaço para outros capítulos ou até para a conclusão. Então, esse é o momento, além da caracterização, a explicação, onde nós vamos abrir capítulo conforme os métodos que nós usamos e conforme as informações que nós derivamos das pesquisas. Nós vamos abrir os próximos capítulos, segundo, terceiro, com esse objetivo, explicar, porque já caracterizamos no primeiro capítulo. E a última etapa, o último momento seria a resolução. Então, nós temos 3 momentos importantes no documento. A caracterização, a explicação e a resolução. A resolução aqui discutimos da forma de fechamento, no último capítulo e até na conclusão da monografia, até onde nós chegamos. O conteúdo irá compor um capítulo, isso já depende de vocês. A etapa de discussão e de resolução já está incluída, já incluímos a conclusão, já depende de vocês. Mas são os capítulos que vão fechando o seu discurso. Bem, isso do ponto de vista lógico e estrutural. Mas do ponto de vista lógico, formal, a monografia tem uma estrutura específica, bem parecida com a estrutura de um projeto de monografia. Bem, nós vimos também em outras aulas. Ela tem elementos pré-textuais, ela tem elementos textuais e elementos pós-textuais. Bem, igualzinho a um projeto, só que aqui mais desenvolvido, mais elaborado. Os elementos componentes da monografia, quando são ditos de pré-textuais, inclui a capa, a folha de rosto, a ficha catalográfica, a errata, se houver, se você errou alguma coisa, você vai colocar numa folha, independente ou anexa ao trabalho, como errata, indicando que foi cometido um erro, grafia, palavras, enfim. A folha da aprovação, essencialmente para as bancas de dissertação, mestrado e doutorado. Agradecimento é opcional, epígrafe é opcional, resumo na língua vernácula é obrigatório, você vai ter que apresentar um resumo do trabalho, um resumo em língua estrangeira também é obrigatório para o caso da pós-graduação, é exigido. Uma lista de ilustrações, se você quiser, conforme o tipo de pesquisa, lista de tabelas, também se você quiser, e tiver trabalhou com muitas tabelas, trabalhou com muitos gráficos, você faz uma lista para poder separar até e colocar a página onde constam essas figuras, tabelas, fluxogramas. Uma lista da abreviatura, quando você usa muita terminologia, você vai ter que ir usando essas abreviaturas como OAB, PROCON, você vai ter que fazer essa lista explicando por extenso o que significa, uma lista de símbolos, todo é opcional de acordo com o tipo de pesquisa. O que é obrigatório? O sumário. Você vai ter que estruturar um sumário, onde você vai colocar, diferentemente do projeto, você vai colocar aqui os tópicos dos temas, das seções e subseções com as páginas, para que o leitor saiba onde localizar essa informação. Um sumário. Alguns autores chamam de índice para os livros. No documento científico seria o próprio sumário. Dentro desses elementos componentes, agora textuais, nós temos uma introdução. Atenção, a numeração do documento começa aqui, um desenvolvimento e conclusões ou considerações finais. Geralmente se usa a palavra conclusão. Bem, dentro do desenvolvimento, nós abrimos capítulos.
Colocamos vários capítulos e dentro dos capítulos o conteúdo também bem especificado. Como eu falei, capítulo 2 ou 2, não se usa muitas vezes a palavra capítulo, só para livros, para dissertações, para teses, simplesmente um número basta. 2, o título do capítulo, 2.1, 2.2, 2.3, por aí vai. Hein? Então, os elementos pós-textuais, nós temos aí as referências, que é obrigatória, porque a referência indica todas as obras que foram usadas, que foram citadas, essencialmente todas as obras citadas no texto têm que aparecer na referência. Isso é necessário e obrigatório. Um glossário, que é opcional, um apêndice, que é opcional, anexo, se houver anexo, também é opcional, e índice também, se você quiser colocar como opcional. Bem? Então, basicamente, seria essa a estrutura do trabalho. Eu queria agora apresentar rapidamente os elementos componentes desses elementos, dessa estrutura. Por exemplo, da capa, ela deve ser indicado o nome da instituição, nome do autor, o título, subtítulo, se houver, o número de volume, se for dividido em volume, o local de publicação, o ano de publicação. Ela ficaria assim, graficamente, olhando no seu slide, assim, instituição, o autor, o nome do autor, o título da obra, enfim. Então, ficaria graficamente assim. Hein? Então, você vai colocar o nome da instituição, o nome do autor, o título do trabalho, o lugar onde foi elaborado esse trabalho e o ano. Na folha de rosto, igualmente, as mesmas informações, só que muda o espaço do parágrafo intercalado aí, caracterizando a natureza do documento científico. Então, trata-se de um trabalho de conclusão de curso, trata-se de uma dissertação de mestrado, onde você caracteriza qual é a instituição, qual foi o programa, qual foi a comissão para a qual você está apresentando esse trabalho. A ficha catalográfica, uma bibliotecária estrutura isso aqui, te ajuda, inclusive, existem modelos que caracterizam essas informações. O que é uma ficha? É a indicação dos dados relevantes da obra, né? Seja do livro, seja de uma dissertação, porque ela vai ser citada. Com certeza, esperamos isso, que alguém cite a minha obra. Então, quem cita o seu trabalho, cita um livro, ele vai procurar na ficha catalográfica esses elementos aqui. O título do trabalho, sobrenome do autor, nome do autor, o lugar da publicação, a editora, o nome do programa, o ano de publicação, a quantidade de folha, de página, enfim, que devem ser usados lá na forma de citação que nós vamos ver mais para frente, quando são diretas ou quando são indiretas. Tá? A errata que nós falamos que é opcional, nós temos aqui um exemplo de folha, número de folha, a linha onde está contida a informação que nós erramos, aí colocamos um exemplo, instituto, quando deveria ser instituto, então leia-se instituto, biologia quando deveria ser bioética, então corrija-se, entenda-se bioética. A folha de aprovação, como é banca, então precisa desse modelo interno como folha para que os membros da banca assinem a sua dissertação ou monografia. A dedicatória é opcional, mas nós podemos inserir um texto dedicando agradecimentos também. É opcional, agradecendo aos familiares, enfim, os colegas. Nós podemos, inclusive, indicar um epígrafe, destacando a frase, o pensamento de um autor, sempre relacionado à nossa obra. Bem, nós devemos elaborar um resumo, que seria mais ou menos um fragmento, umas 500 palavras, contadas graficamente, onde você vai colocar do que trata o trabalho. Por exemplo, no presente trabalho se aborda o direito à educação na sociedade brasileira. Trata-se de um assunto. Vejam que eu não estou falando em primeira pessoa. Então, eu estou, inclusive, colocando aqui os métodos, o tipo de abordagem,
A conclusão a qual você chega-se a essa conclusão, não? Você conclui que é uma falta de compreensão do plano nacional acerca da educação. Palavras-chave seguidas desse sumário. Geralmente se aceitam até 5 palavras-chave, alguns programas aceitam até 3 palavras-chave, mas elas estão associadas ao título e ao tratamento interno do trabalho. O caso do resumo na língua estrangeira, eu coloquei aqui como exemplo o espanhol. Eu tenho que fazer a tradução desse texto para o inglês, para o espanhol, para o francês, para o alemão, para o italiano, conforme a língua que seja usada e autorizada pelo programa. A lista de ilustrações é opcional, optativo, você usa ou não conforme a quantidade de ilustrações que você usou no texto. Se são muitas, deve usar. Se são poucas, obviamente, se for uma, então não se recomenda usar. Tabelas, do mesmo jeito, mesmo caso. Então, se você usou muitas tabelas, você tenta caracterizar essas tabelas, inclusive colocando o número de páginas onde elas se encontram. E atenção, se não são documentos elaborados por você, você vai ter que citar a fonte. Bem, a fonte do mapa, a fonte da foto, a fonte de onde você tirou isso, foi da internet, você coloca as informações que caracterizam o lugar onde você tirou ou retirou essa informação. Bem, listas de abreviatura, quando você, como eu falei, usa muitas delas, então, você coloca por extenso, só para esclarecer o autor do que você está falando quando você coloca essas siglas aí reduzidas. Listas, os símbolos, lista de símbolos, quando você uma dissertação muito técnica, você vai ter que explicar, pelo menos caracterizar, o que significa o símbolo que você usou no seu trabalho. O sumário, que já falei que é obrigatório, que seria a relação, o elenco dos principais elementos que ordenam o ordenado no trabalho. A palavra sumário se refere se coloca de forma centralizada, geralmente. Os elementos textuais também se colocam, e o epígrafe também, se colocam graficamente de forma centralizada. Os elementos textuais, introdução, desenvolvimento, conclusão, são partes essenciais do trabalho. A parte inicial do trabalho, que contém a problemática, que contém os objetivos do trabalho, que contém o vínculo do trabalho com a área de concentração do programa, que você cursa, do mestrado, área de concentração do mestrado, doutorado, a linha de pesquisa na qual você considera que foi vinculado ao trabalho, os objetivos, eu já falei, a metodologia do trabalho e uma indicação do conteúdo de cada capítulo. Bom, no primeiro capítulo, aborda-se tal, para que o leitor saiba sistematicamente o que você e como você tratou esses assuntos no decorrer do texto, mesmo antes de ler. A introdução tem que ter a função de esclarecer o leitor a respeito do conteúdo do trabalho. Esse é o objetivo. Então, o desenvolvimento é um aspecto importante, principal do texto. Não há texto sem desenvolvimento. Corresponde ao corpo do trabalho. A essência do trabalho está colocada na forma de capítulos, ou na forma de seções, ou subseções, onde você vai colocar, vai discorrer, vai explicar, vai citar os autores, da forma que for, e finalmente a conclusão, onde você vai colocar nessa conclusão quais são as considerações finais a qual o autor chegou com essa pesquisa. Depois nós temos elementos pós-textuais, tem o acréscimo da referência bibliográfica, muitas vezes se coloca a palavra referência, nos livros se coloca a palavra bibliografia, no caso dos trabalhos científicos, digamos artigos científicos, dissertações, se coloca essencialmente as obras que foram citadas. Bem, tenho visto muitos trabalhos com um elenco de referência de 5, 6, 7 páginas. Desnecessariamente. Foram obras, tudo bem, que algum dia foram lidas, mas não fazem parte do trabalho. Se você considerar todas elas, você vai ter mais referências
mais bibliografia do que o próprio corpo do trabalho, que é a própria sistematização do trabalho. Então, o glossário, que seria a relação em ordem alfabética das palavras e expressões utilizadas no texto, não é necessário, quando, a não ser que seja um texto bem denso, com informações e uso de palavras técnicas desconhecidas. O apêndice, um texto ou documento elaborado pelo autor a fim de complementar a sua argumentação, é identificado por letras maiúsculas, enfim, esse também não é necessário. O anexo, quando você faz referência a uma legislação, a um documento que não está disponível, ou a um modelo que você elaborou, você coloca como anexo, no final do trabalho, ou seja, anexo A, anexo B, anexo C e assim por diante. Bem, os elementos pós-textuais, nós temos aí também o índice de assunto, e finalmente, que também é opcional, e finalmente a capa final, onde você, se você colocar alguma informação, no caso dos livros, você vai colocar o código de barra, onde você vai colocar um texto simplificado que caracteriza também o trabalho, a importância do trabalho, você coloca lá nessa capa. Nas dissertações, pois simplesmente não se usa a capa final para colocar informações, e sim a capa inicial. Bom, essa é a estrutura básica que nós indicamos para esse tipo de pesquisa. Eu gostaria de agradecer pela participação e a escolha de vocês por esse curso e continuo a convidar vocês a que participem das próximas aulas. Muito obrigado. Boa pesquisa. Olá, amigos. Estamos de volta agora com a nossa videoaula de número 3, que trata da formatação do trabalho. Vejam, nas aulas anteriores, a sequência foi a estrutura, a sistematização da ordem do conteúdo no texto. Agora vamos falar da formatação do trabalho. De que cuida o tema? A nossa aula cuida do formato, formatação. É o formato que ocupa a grafia dentro do texto, a informação dentro do texto. Cuida da margem, do projeto gráfico, do espaçamento, alinhamento, do indicativo de seções, subseções, da numeração progressiva e da paginação e das siglas que nós usamos no trabalho. Então, basicamente, esses 5 elementos que consideramos interessantes para uma boa apresentação gráfica do nosso trabalho. Nosso trabalho, que já falamos, é acadêmico, mas também científico. Por ser científico, as ABNT já inclusive redigiram, estabeleceram regras específicas sobre o resumo, sobre as citações. Você vai ver aí o número da norma que nós respeitamos por serem normas que ordenam, regulamentam e dispõem da forma de citação, da forma de redigir o resumo, do número padrão internacional do ICBN ou do padrão internacional do ICBN quando sejam livros. Então, existem normas que explicam e orientam para uniformizar a escrita dos trabalhos acadêmicos nacionalmente, estabelecem regras ou parâmetros para você redigir e apresentar seu trabalho. Não se torne tão diferente dos outros trabalhos. Então, o que nós vamos falar, por exemplo, agora, do formato à margem, vale tanto para a dissertação, quanto para o TCC, quanto para um artigo científico e até para um livro. Então, o que seria o formato? O formato é a forma gráfica onde você vai escrever. Os textos devem ser apresentados em papel branco, no formato de folha A4, com essa dimensão aí 21 centímetros por 29,7 centímetros, digital na cor preta, com exceção de ilustrações, tabelas, fotos, que você vai incorporar dentro do próprio texto, que obviamente a cor vai ser diferente, ou pode ser diferente. Quanto à margem, as folhas devem ser apresentadas com uma margem padrão. Então, 4 centímetros, devido à encadernação,
do texto, você vai deixar 4 centímetros na margem esquerda, 3 na margem superior, devido à numeração das páginas, e na margem direita é inferior 2 centímetros. Tá? Isso é fácil porque o computador nos ajuda a formatar o documento, já colocando essa margem lá como margem designada para o documento, para redigir o documento. Então, a gente não precisa ficar mexendo na margem o tempo todo, não é? Você define a margem e já o computador padroniza as informações conforme essa margem que você especificou. Então, existe também um projeto gráfico, onde se recomenda para a digitação a utilização de uma fonte, ou talvez de 2 fontes. Se você optar pelo Times Roman ou pela letra Arial, que também é selecionada no computador, no Word, você vai usar uma. Bem? Ou usa Times Roman ou usa Arial. Bem? Tamanho 12. Para todo o texto, para todo o texto, toda a dissertação, tamanho 12, salvo em algumas exceções, que são fundamentalmente as citações, quando são maiores de 3 linhas. Então, você as citações diretas, maiores de 3 linhas, que são recuadas, nós vamos ver alguns exemplos depois, elas já adotam um tamanho menor. Então, você está trabalhando com tamanho 12, agora você vai colocar tamanho 11 ou 10, preferentemente o 10. As citações diretas no texto, com mais de 3 linhas, devem ser destacadas com recuo de 4 centímetros à margem esquerda, fazendo um quadrado, nós vamos mostrar isso depois, com letra tamanho menor. Bem, para a separação entre parágrafos, você pode usar, dar uma entrada de linha de 1,2 centímetros de margem esquerda ou um acréscimo entre linhas. Atenção, se você der uma entrada, um recuo nos parágrafos nessa margem, 1,2 centímetros, você vai ter que fazer isso com todos os parágrafos. Bem, você não pode apresentar um parágrafo sem esse recuo, sem essa margem, e outro com. Bem, então, se você usar esse sistema de recuo de 1,2 centímetros, você já prescinde, vai eliminar a possibilidade de não usar esse recuo. Bem, por exemplo, veja a alternativa, ou um ou outro. Se você usar o recuo, não deve dar espaçamento entre parágrafos. Porque para que serve essa entrada de recuo, de margem, nos parágrafos? Precisamente para ilustrar que o parágrafo começa aí. Bem? Que há uma sequência entre parágrafos, que não é um único parágrafo. Igual, o espaçamento entre parágrafos, quando não há recuo, representa o quê? Que um parágrafo está separado do outro. Um acréscimo de uma linha entre parágrafos significa que você abriu um novo parágrafo. Quanto ao espaçamento ainda, nós podemos falar que o texto deve ser digitado com espaço 1,5, 1,5. Alguns textos podem até ser escritos em espaçamento duplo, mas o que se recomenda 1,5 e o alinhamento justificado. Devem ser digitados em espaçamento simples, as citações que já falei para vocês, citações de mais de 3 linhas, a nota de rodapé, as referências, legenda, ilustrações em tabelas, a ficha catalográfica, a natureza do trabalho que nós vimos lá na folha de rosto, os objetivos, nome da instituição, tudo o que vai graficamente colocado lá na capa e na folha de rosto deve ser digitado em espaçamento simples, diferentemente do conteúdo monográfico, como já falamos, que se digita em espaçamento 1,5. Tá? As referências do final do parágrafo devem ser separadas entre si por 2 espaços simples. O título das seções devem começar na parte superior, e devem ser separados dos textos que o sucedem por 2 espaços de 1,5. Tá? Atenção para não deixar um título no final da folha sem informação. Então, cada capítulo, cada seção vai começar na próxima folha, na próxima página.
Você não pode terminar o primeiro capítulo e começar o segundo capítulo na mesma página. Você tem que passar essa informação para a próxima página. Bem? Então, eles devem começar lá na margem superior. Bem, os títulos e seções devem ser separados no texto que os precede e os sucede por 2 espaços de meio. Na folha de rosto e na folha de aprovação também. E natureza do trabalho, você já viu que devem ser alinhados da forma que deve ser ou centralizado ou recuado quando se trata, recuado à margem direita quando se trata da natureza do trabalho. Outros aspectos indicativos que são importantes quanto à seção, às seções. A seção, o que é? É a parte que divide o texto do documento. Seria o que nós chamamos de capítulos. Ela contém matérias diferentes. Seção 1, seção 2, e as subseções seriam as partes internas dessas seções. Quando você fala 2.1, 2.1.1, 2.3, 2.4, essas seriam as subseções, bem? Que caracterizam a ordem sistemática da informação dentro dos capítulos, dentro de um texto. Então, o indicativo numérico de cada seção deve respeitar também o título alinhado à esquerda, separado por um espaço conforme a referência recomenda a normas das ABNT. O título sem indicativo numérico, errata, lista, resumo, não tem indicativo numérico. Só os capítulos, seções e subseções. Em número arábico e não em número romano. Recentemente vi livros que onde usam números romanos. Isso depende do estilo e da projeção da editora, mas nos trabalhos acadêmicos seriam os números arábicos. Os títulos das seções podem ser destacados utilizando seus recursos em negrito, itálico, grifo, mas, na verdade, o que acontece é em negrito. Muitas vezes, as normas internas das instituições mandam você colocar os títulos em caixa alta e em negrito, e as seções em escrita normal, em negrito ou sem negrito. Aí depende já da orientação de cada norma. O título ou seção podem ser destacados utilizando seus recursos conforme a instituição determina nas suas próprias normas ou regras para o trabalho acadêmico, que é própria da instituição. Elas todas se elaboram olhando as ABNT, mas nem todas uniformemente respeitam a ordem, por exemplo, de que seja negrito, de que seja em itálico, enfim. Veja a norma da instituição. Os elementos sem títulos, sem indicativos numéricos, podem ser aquelas folhas de aprovação, dedicatória, que nós vimos que são elementos que não são necessários, obrigatórios, são opcionais. Epígrafo. Então, esse não tem. Se você usou, colocou epígrafo, folha de aprovação, você não precisa dar um número, enumerar esses elementos. Então, vamos ver aqui o slide como é um exemplo da divisão do trabalho do ponto de vista interno. Quando falamos em seção, que muitas vezes o pessoal pensa que capítulo, relação à seção com capítulo. Seção primária seria o número de capítulo. Você começa 1, seção secundária 1.1, seção terciária 1.1.1 e assim vai. Bem? Quando chegar à seção quinária, você já vai partir para a linha. Bem? Chegou 1.1.1.1, a linha A, quando esgotou essa grafia, observação, separação gráfica, você vai optar pela subalínea, que seria aquele tracinho que está lá. Bem? Essa seria a sequência. O segundo capítulo é igual. Você abre o capítulo, denominação do capítulo, 2.1, um aspecto importante interno do capítulo, 2.1.1. Quando chegou à seção quinária, você vai também igualmente para a linha, você vai igualmente para a subalínea. Essa seria a estrutura nessa forma de marcação. Bem? Então, outro aspecto, a paginação e sigla. Todas as folhas do trabalho, a partir da folha de rosto, devem ser contadas sequencialmente, porém, ou mais, não numeradas. Você vai contar, a partir da folha de rosto, todas elas
Só que a numeração é colocada a partir da primeira folha da parte textual, bem? Preferentemente da introdução. No campo superior direito e com 2 centímetros da borda. O próprio computador faz isso. Você marca, sempre lembrando que você coloca na parte superior direita do trabalho. Diferentemente de outras normas internacionais que permitem você centralizar o número ou colocar na parte inferior, ou esquerda ou direita. Igual que os livros que nós lemos aí. Independe uma coisa da outra. Trabalho científico se exige, primeiro, o número de página, sequencialmente, só se coloca a partir da parte textual, da introdução, o número de página. Então, vai começar com a página 11, e aí para frente, porque as páginas anteriores não foram enumeradas, mas foram contadas. Então, se o trabalho foi dividido em mais volume, também você vai dar uma sequência nessa paginação. E deve recomendar, deve contar, deve observar as normas das instituições. Por exemplo, se você estudar no Centro Universitário Salesiano de São Paulo, Unisal, você vai encontrar lá as regras para a elaboração do trabalho científico, orientando essa mesma mecânica. Então, chegamos ao final. Muito obrigado pela sua atenção. Chegamos ao final dessa primeira etapa. Nós vamos passar para as próximas aulas, do número 4 e do número 5, para concluir assim o nosso curso. Eu agradeço pela atenção e convido-vos a que continuem com a gente aqui na Jurismestre Curso. Muito obrigado. Boa leitura.